Bom, sei que Deus já falou ao seu coração essa noite, mas eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas no capítulo 10. Você de casa que está nos assistindo, acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia em Lucas no capítulo 10. Lucas no capítulo 10. Nós iremos ler a partir do versículo 23. Nós estaremos lendo o versículo 23 e 24, e depois nós estaremos lendo o versículo 38 e 40. 38 ao 40. Então, Lucas no capítulo 10, a partir do versículo 23 e 24. Se você encontrou, diga amém. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês viram e ouvem o que vocês ouviram. Digo-vos, pois, que muitos profetas e reis desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Versículo 38 agora. Indo ele no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés dos judeus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixes servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Baixe sua cabeça mais uma vez e feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo seu amor conosco. Nós te agradecemos por essa palavra que foi lida. Ela por si só já é uma pregação, ó Pai. Ela por si só já é uma explicação. E nós te agradecemos porque aqui nós lemos ela. Te agradecemos porque temos o privilégio de ter a Bíblia em nossas mãos. E nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor fala conosco através dela e por meio dela. Nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos nesse momento que o Senhor abra os nossos corações, ó Pai, para que possamos entender a sua palavra. E que o Senhor esteja me usando aqui nesse momento, Pai, para falar ao coração dos meus irmãos, e que eu fale somente aquilo que venha do Senhor e não de mim mesmo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Lucas no capítulo 10, então, vai nos explicar muitas coisas a respeito das nossas vidas. E se a gente pode destacar aqui um tema para essa pregação, seria valorizando a presença de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Valorizando a presença de Jesus. Valorizando a presença de Jesus. Hoje a gente está sem os slides, para que os irmãos possam ficar vendo e lendo a cada ponto. Mas de maneira bem explicada, vocês vão entender e compreender cada ponto dessa mensagem. Valorizando a presença de Jesus. A gente olha para esse texto, meus irmãos, e quando a gente começa a ler ele aqui no capítulo 10, a gente vê que Jesus envia os discípulos para uma determinada missão. Essa missão, meus irmãos, era de anunciar o evangelho de casa em casa. Então Jesus junta o seu grupo de pessoas e envia eles de dois em dois para eles irem anunciarem de casa em casa. Eles entravam em um arraial e de arraial a arraial eles iriam andando e anunciando o evangelho. Jesus então dá algumas coordenadas para eles, algumas dicas para eles a respeito do que eles deveriam fazer no caminho, e assim eles foram. Quando eles voltaram, meus irmãos, eles voltaram alegres, eles voltaram sorrindo, feliz da vida, porque muitas coisas haviam acontecido nessa sua viagem missionária. Era a primeira vez que os discípulos saíam assim para anunciar nessa empolgação. E quando eles voltaram, eles olharam para Jesus e falaram assim: Mestre, em seu nome até os demônios se submetem.
Muitas coisas aconteceram, inclusive até os demônios se submetem ao seu nome. Que coisa maravilhosa, mestre. Jesus então olha para os seus discípulos e fala assim: não se alegrem por isso. Eu vi Satanás sair do céu como um raio, e eu que vos dei esse poder, para que de fato as cobras, os escorpiões e toda a força do maligno se submetam a vocês debaixo do meu nome. Não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aqui então, meus irmãos, Jesus vai falar para eles uma coisa muito importante, que tem a ver com a sua presença na vida nossa e na vida daqueles discípulos. Jesus olha para eles e fala assim: olha, muitos reis e profetas desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, e eles não puderam ter esse privilégio que vocês têm. Não se alegrem porque os demônios se submetem ao seu nome, se alegrem porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida e vocês estão tendo esse privilégio de caminhar comigo e andar comigo. Jesus então, meus irmãos, não estava se referindo das coisas que ele falava e nem das coisas que ele fazia. Jesus estava se referindo dele próprio, da presença dele próprio. Muitos profetas ansiavam a espera do Messias e esperavam o Messias chegar, e muitos desejavam que o Messias chegasse no tempo deles, mas eles não puderam. E Jesus escolheu um outro tempo diferente do deles, para que assim viesse ao mundo. Jesus então fala: se alegrem por isso, comemorem por isso, porque muitos quiseram ter isso que vocês têm e não tiveram. A pergunta, meus irmãos, que eu faço é: será que nós estamos valorizando a presença de Jesus em nossas vidas? Será que nós estamos valorizando, meus irmãos, a presença de Jesus na vida nossa, na nossa vida? Será que nós estamos valorizando o privilégio que é ter Jesus em nossas vidas? Será que nós estamos tendo essa alegria e esse privilégio? Será que nós estamos tendo essa alegria de tê-lo em nossa vida? A pergunta que a gente precisa, meus irmãos, fazer é essa: será que eu estou valorizando a presença do Todo-Poderoso em minha vida? Será que Jesus é o ponto principal da minha vida? Será que eu trocaria qualquer tipo de coisa e qualquer outra coisa pela presença de Jesus? É por isso, meus irmãos, que aquele jovem rico se entristeceu em Lucas, no capítulo 18, se eu não me engano, quando ele olha para Jesus e fala assim: mestre, o que eu preciso para te seguir? E Jesus olha para ele e fala assim: você conhece os mandamentos? Ele fala para Jesus: eu conheço todos de cor. Ele fala assim: mas te falta um. Vende tudo que você tem, divide com os pobres e siga-me. Ele não quis fazer isso naquele momento, ele se entristeceu, meus irmãos, porque para ele, o que ele tinha e os bens materiais a qual ele possuía era mais importante do que a presença de Jesus. Será que Jesus está no ponto principal da tua vida e das nossas vidas? Será que Jesus é o primeiro lá em cima, no ponto principal das nossas vidas? E olhando para esse texto, meus irmãos, a gente aprende pelo menos 3 coisas que a gente precisa fazer para colocar Jesus como principal da nossa vida, que a gente precisa fazer para valorizar a presença de Jesus nas nossas vidas. Não se esqueça que ele precisa ser o ponto principal. Não se esqueça que ele precisa ser a essência. Não se esqueça que ele precisa ser a nossa raiz. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto é que, como servos do Senhor, nós precisamos ter fé. Como servos do Senhor, nós precisamos ter fé. Olha o que o versículo 23 e 24 vai nos dizer. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês estão vendo. Digo-vos, pois, que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês viram e não viram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Os irmãos, muitos ansiavam aquilo. A fé, ela precisa fazer parte da nossa vida, porque de fato é através dela que nós conseguimos crer em Cristo e receber então a nossa salvação. O que Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, vai nos dizer é que, pois pela graça sois salvos por meio da
por meio da fé. Nós somos salvos pela graça de Cristo por meio da fé. A graça é a parte que vem de Cristo e a fé é a parte que precisa partir do meu coração, porque é pela graça que nós somos salvos, mas por meio da minha fé. Eu preciso ter fé. E a fé, meus irmãos, ela precisa fazer parte da nossa vida, ela precisa compor a minha vida, ela precisa andar junto comigo. Eu preciso, meus irmãos, ter fé a todo instante. Ela precisa, meus irmãos, fazer parte da minha vida. Não tem como você crer em Cristo sem ter fé. Não tem como você valorizar a presença de Cristo na sua vida se você não tiver fé nele. Por muitas vezes a gente deixa os nossos pés vacilarem pelo simples fato da gente não estar tendo fé. A gente deixa os nossos pés vacilarem e acabamos errando ou pecando porque a gente não tem fé. É aquele texto que eu gosto de brincar com vocês. Se quando a Bíblia fala que se eu tivesse a fé do tamanho do grão de uma mostarda, pedir para um monte se lançar ao mar, ele se lançaria. E eu não sei se vocês já pararam para pensar que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. A nossa fé é menor que um grão de mostarda. E esse povo, meus irmãos, eles precisavam ter fé. Quando Jesus vai dizer aqui no versículo 24 que os profetas e reis ansiavam, desejavam conhecer a Cristo e não puderam, meus irmãos, eles tiveram fé. Embora eles talvez tivessem a consciência que Jesus não viria no tempo deles, eles tinham fé que Jesus ainda viria um dia. A profecia no judaísmo, meus irmãos, falava que um profeta viria e salvaria o povo da escravidão. E todo judeu, meus irmãos, amava isso. Eles esperavam isso com todo o seu coração. Eles tinham fé que isso iria acontecer. Aqueles reis e aqueles profetas que antecederam a Cristo, eles ansiavam isso. Os discípulos, então, baseados nisso, meus irmãos, eles eram uns privilegiados. Baseado nisso, os discípulos tinham o privilégio que muitos quiseram ter, talvez até nós mesmos. Como seria bom, meus irmãos, ter vivido naquele tempo. Como seria bom se a gente tivesse aqui Jesus pegando a nossa mão e andando de ladinho, aos nossos olhos visíveis. E os discípulos então tiveram esse privilégio, meus irmãos, que muitos desejaram ter. Eles ouviram o que ninguém ouviu, eles viram aquilo que ninguém viu, eles presenciaram, meus irmãos, milagres que ninguém presenciaram e que a Bíblia não nos relatou. Por exemplo, quando a gente lê o Evangelho de João, um dos últimos capítulos de João vai dizer assim que todos os milagres que Cristo realizou não estava contendo naquele livro, porque senão não caberia. Ou seja, muitos milagres e sinais e maravilhas foram feitos, meus irmãos, e a gente não faz nem ideia do que seja. Que coisa maravilhosa. Os olhos daqueles discípulos viram coisas que nós nem imaginamos e ouviram coisas que nós nunca iremos saber. Eles foram privilegiados, meus irmãos. Reis e profetas ansiavam por aquilo. Eles desejavam ter esse privilégio de estar com o Mestre. Porém, os profetas, mesmo não tendo visto e não tendo ouvido, eles acreditavam naquele Messias que viria. Muitos ansiavam, meus irmãos, essa espera que Jesus viria pela fé. Eles ansiavam que Jesus iria vir, que iria chegar, e eles acreditavam nisso, meus irmãos, baseado na fé. Quando a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 11, meus irmãos, mais para o final do capítulo 11, ele vai nos dizer o seguinte: eles olharam a profecia de longe, eles presenciaram a profecia de longe, eles a saudaram e sorriram, mas eles não puderam vê-lo. Ele está se referindo, meus irmãos, a Cristo. Eles sabiam que Cristo viria, mas eles não puderam ver com seus olhos da fé. Aliás, eles não puderam ver com seus olhos físicos, somente com os olhos da fé. Mas uma pergunta que eu te faço, meus irmãos: você tem exercitado a sua fé? Você tem colocado a sua fé em prática? Você tem exercitado a cada dia a sua comunhão com Deus? Jesus então começa, meus irmãos, uma lição com aqueles discípulos que talvez eles jamais esqueceriam. A lição de valorizar a presença de Cristo. A lição de valorizar a significância e o quão importante é Cristo na vida de uma pessoa. Jesus começa, meus irmãos, agora na prática,
a mostrar para aqueles discípulos o quão importante isso é. Nós, por exemplo, nós não vimos o mar abrir. Nós não vimos a coluna de fogo no deserto. Mas nós acreditamos nisso por conta da fé. Nós cremos nisso, meus irmãos, porque nós temos fé. A Bíblia vai falar que Jonas foi engolido por um grande peixe e ali dentro do ventre daquele grande peixe ele ficou por 3 dias. Se tivesse escrito na Bíblia o contrário, eu também acreditaria. Que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria. Pela fé que nós temos. Pela fé que nós temos. Você tem exercitado a sua fé? Quando Hebreus vai falar no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é de fato o firme fundamento das coisas que se esperam e é aquilo que você não pode ver. Você tem exercitado a sua fé? Porque nós cremos em Cristo, meus irmãos, pela fé. Por que nós cremos, meus irmãos, que Cristo vai voltar pela fé que nós temos? Porque nós cremos que Ele salvou e salva a vida de muitos, porque nós temos fé. E você tem exercitado a sua. Você tem colocado a sua fé em prática. Você tem a noção, meus irmãos, que o privilégio que você tem, muitos não tiveram. Então, a primeira coisa que eu e você nós precisamos entender para valorizar a presença de Cristo é que nós precisamos ter fé. Fé não somente, meus irmãos, que as coisas vão melhorar. Fé não somente que tudo vai passar, mas nós precisamos ter fé e a certeza que Cristo vai voltar. Nós precisamos ter essa certeza, meus irmãos, que nós um dia moraremos com Ele no céu. E nós precisamos ter a certeza que a vida válida não é essa a qual vivemos, mas é a qual vamos viver ainda com Ele no céu. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. A segunda coisa que eu gostaria que vocês entendessem nesse texto é como servos do Senhor, nós precisamos estar ao pé do Mestre. Como servos do Senhor, meus irmãos, nós precisamos estar aos pés do Mestre. Ali é o melhor lugar que a gente pode estar. Olha o que vai dizer aqui no versículo 38 e 39 desse texto. Indo eles no caminho de uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em uma casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Meus irmãos, agora Jesus não quer mostrar para eles só na teoria. Jesus agora quer mostrar na prática o que é valorizar a presença dele. Jesus olha para os seus discípulos e fala dos profetas, fala dos reis, fala das pessoas que foram importantes e que ansiavam a presença de Cristo e a ver em Cristo e ouvir Cristo falar. Cristo então fala isso para essas pessoas e para os seus discípulos. Agora Jesus então quer mostrar na prática a importância da sua presença na vida deles. Jesus então vai para uma aldeia. E quando ele chega naquela aldeia, ele vai em direção à casa de Marta e Maria, e coincidentemente, a casa de Lázaro também, que ele iria ressuscitar depois. Ele chega naquela casa, meus irmãos, Maria e Marta o recebem, e naquele instante, Maria senta aos pés de Cristo e começa a ouvir Jesus falar. Meus irmãos, é ali que a gente precisa ficar. Maria, no instante, quando Jesus passou pela porta, ela já reconheceu que o melhor lugar que ela poderia estar era nos pés de Cristo. Naquele instante que Jesus passou por aquela porta, Maria já começou a valorizar a presença dele ali dentro da casa dela. Naquele instante que Jesus entrou dentro da casa deles, Maria já começou a valorizar a presença de Cristo. Sem dúvidas nenhuma. Não há lugar melhor para estar do que aos pés do Senhor. Estava diante de Maria e Marta, o Deus Todo-Poderoso. A pessoa mais importante que a gente possa imaginar estava dentro da casa deles. E Maria logo reconheceu isso. Sentou aos pés de Cristo e começou a ouvir Cristo falar. Há algumas frases, alguns poemas que vai dizer assim que o lugar mais alto que uma pessoa pode alcançar é aos pés de Cristo. Não existe lugar mais alto, meus irmãos, para o ser humano do que os pés de Cristo. É ali que as coisas acontecem. É ali que as coisas melhoram na nossa vida. E Maria já teve essa compreensão de imediato.
Está diante de mim aqui o Senhor e Salvador, o Messias prometido. É obviamente que eu vou valorizar a presença dele em minha casa. É claro que eu vou valorizar a presença dele dentro da minha casa. Está diante de mim o Senhor e Salvador. Cristo entrou dentro daquela casa e agora Maria está valorizando a presença de Cristo. Outra pergunta que eu venho te fazer. Eu sei que Cristo já entrou na tua casa. Eu sei que Ele reina lá. Mas a pergunta é, você está valorizando a presença dele lá dentro? Você tem dado valor à presença de Cristo dentro da sua casa e dentro da sua vida? Maria, no instante em que Jesus entrou dentro daquela casa, começou a valorizar a presença dele. Eu vou sentar aqui e eu vou ouvir. Você tem valorizado a presença de Cristo na sua vida? Você tem dado valor à presença de Cristo dentro da sua vida? Que grande oportunidade, meus irmãos, estava diante delas o tão sonhado Messias, aquele que iria livrar o povo da escravidão do pecado. Aquele, meus irmãos, que os judeus tanto sonhavam, aquele que eles tantos esperavam, entrou dentro da casa daquela mulher e enquanto Maria estava ali sentada ouvindo Cristo falar, Marta estava lá arrumando a casa. Marta foi arrumar a casa, fazer as coisas, e Cristo estava ali dentro da casa dela. Meus irmãos, você tem valorizado a presença de Cristo? Assim como Maria, meus irmãos, eu e você, nós precisamos nos colocar aos pés do Senhor. Muitas coisas podem estar acontecendo na nossa vida pelo simples fato que a gente não está orando como deveria e não está valorizando a presença de Cristo como deveríamos valorizar. Assim como Maria fez, meus irmãos, eu e você, nós precisamos valorizar a presença de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos dar o devido valor à presença dele. Nós não estamos falando de um vizinho, nós não estamos falando de um amigo, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. E ele precisa, meus irmãos, ser valorizado na nossa vida. Estar aos pés do Senhor significa obedecê-lo. Olha o que vai dizer aí no versículo 40. Versículo 39 e 40 mais uma vez. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe fazer tudo sozinha e diga a ela que me ajude? Meus irmãos, eu e você, nós precisamos ter cuidado com o que as pessoas dizem a respeito de nós. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque muitas das vezes estamos fazendo a coisa certa e as pessoas lá fora estão falando que a gente está falando e fazendo errado. A gente precisa ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que a gente ouve. Maria estava fazendo a coisa certa, ela estava valorizando a presença de Cristo, enquanto Marta ficava para lá e para cá, vagando pela casa, fazendo as coisas. E pelo contrário, ainda olha para Jesus e fala aqui, você não se importa não de eu estar fazendo esse monte de coisa sozinho? Fala para Maria vir aqui me ajudar, Senhor. Os irmãos, estar aos pés do Senhor significa obedecer e não mandar, não dar ordens. Maria estava querendo mandar no Todo-Poderoso, Marta, aliás. Marta estava dando uma ordem para Jesus, Senhor, peça para que ela me ajude. Estar aos pés de Jesus, meus irmãos, significa ser obediente a Cristo. Estar aos pés de Jesus, meus irmãos, significa ser obediente ao Todo-Poderoso. E como você tem sido obediente a Cristo? Quantas vezes que Cristo pediu para você fazer alguma coisa e você não fez? Quantas vezes que Cristo pediu para que você realizasse alguma coisa e você não realizou? Quantas vezes que Cristo pediu para que você valorizasse a presença dele e você não tem valorizado? Quantas vezes, meus irmãos, que Cristo te pediu para que você obedecê-lo e você não obedeceu? Como tem sido, meus irmãos, a presença de Cristo na sua vida? Às vezes nós somos assim também. Às vezes a gente faz as coisas erradas e ainda culpamos a Deus pelo aquilo que a gente está fazendo. Às vezes nós cometemos erros e ainda queremos culpar a Deus por isso. Marta estava totalmente errada.
não estava valorizando a presença do Senhor. E ainda quis culpar Jesus, que ele não estava pedindo para Maria ir ajudar ela. Meus irmãos, às vezes a gente faz tropeços e a primeira coisa que a gente faz é: Senhor, mas por que o Senhor permitiu que eu entrasse aqui nessa enrascada, nessa fria? A gente faz as coisas sem pensar, sem orar, sem pedir autorização para Deus, e a gente acaba se dando mal, e a primeira coisa que a gente faz, em vez de se arrepender, é olhar para Deus e falar: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Parece que é só eu que sofro, parece que é só eu que estou errado, parece que é só eu que faço as coisas erradas. E nesse momento, meus irmãos, a gente sai do pé do mestre. E como é bom ter um mestre. Como é bom ter um mestre nos auxiliando, nos dando ordem. Meus irmãos, é muito melhor obedecer do que mandar. É muito melhor obedecer do que mandar. E como é bom, meus irmãos, eles tinham que ter valorizado a presença de Cristo ali naquele momento. E a Bíblia vai nos dizer assim, em João, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas muitos não receberam. Não valorizaram, meus irmãos, a presença do Todo-Poderoso. E não ficaram aos pés de Cristo. Mais uma vez eu te pergunto: você tem ficado aos pés do Senhor? Você tem ficado aos pés de Cristo? Você tem dado valor a esse Cristo? E a gente precisa parar e raciocinar: será que eu estou fazendo como Maria? Ou será que eu estou fazendo como Marta? Será que eu estou agindo como Maria ou será que eu estou agindo como Marta? O que eu preciso fazer para que as coisas comecem a melhorar na minha vida? O que eu preciso fazer para que de fato as coisas comecem a andar para frente? Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos assim. A terceira e última coisa que eu gostaria que vocês entendessem a respeito desse texto é que, como servo do Senhor, nós precisamos saber que as outras coisas podem esperar. Como servos do Senhor, eu e você, nós precisamos saber que as outras coisas podem esperar. Olha o que vai dizer aí no versículo 41 e 42. Jesus então lhes respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, eu e você, nós precisamos saber que outras coisas podem esperar, Cristo não. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Nós não sabemos se é amanhã, se é agora, daqui a 5 minutos, se é daqui a 5 anos. Nós não sabemos, meus irmãos, mas uma coisa a gente tem certeza: Ele vai voltar. Ele vai voltar. Muitas coisas podem esperar na nossa vida, meus irmãos, mas Cristo não pode. A gente precisa, meus irmãos, dar prioridade a Ele. Imagina, meus irmãos, a grande oportunidade que aquelas mulheres estavam tendo, porém Marta não estava sabendo aproveitar nem um pouquinho. Jesus então entra por aquela porta naquela casa. Maria logo reconhece e desce aos pés do Senhor e fala: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu preciso ouvir o que o meu mestre vai dizer. Marta, pelo contrário, estava ali, arrumava uma coisa, fazia outra coisa, andava pela casa, andava para lá, arrumava uma cama, arrumava outra coisa, varria aquela outra coisa, olhava para Jesus e fala: manda Maria vir me ajudar. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, você está preocupada com muita coisa e está se esquecendo do principal, Marta. Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu o certo. E isso que ela escolheu, Marta, jamais vai ser tirado dela. De fato, meus irmãos, foi um privilégio que aquela mulher recebeu. Nós, meus irmãos, temos que ter prioridades. Nós temos que colocar Jesus no centro. Jesus precisa ser prioridade nas nossas vidas, meus irmãos. E hoje em dia, muitos de nós estamos fazendo como Marta. Muitos de nós estão fazendo como Marta. Jesus está ficando por último. Eu tenho muitos afazeres. Eu tenho muitas coisas para fazer.
e deixa, meus irmãos, Jesus por último. Hoje eu não posso cultuar, porque hoje está calor demais. Hoje eu não posso ir ao culto porque hoje está fazendo muito frio. Hoje eu não posso ir ao culto porque está chovendo. Hoje eu não posso ir ao culto porque muitas coisas aconteceram aqui em casa. Hoje eu não posso ir ao culto porque eu vou ter que fazer uma outra coisa. E estamos deixando, meus irmãos, Jesus por último. A gente precisa colocar, meus irmãos, Jesus no centro. O que você tem feito, meus irmãos, com a oportunidade que Deus te deu? O que você tem feito, meus irmãos, com a oportunidade, esse privilégio que Deus está te dando? Deixa eu contar uma história para os irmãos. Certo grupo de missionários, uma vez, saíram daqui do Brasil. E esse grupo de missionários, meus irmãos, foi parar em um país da África, a qual eles não permitem o cristianismo. E eles foram lá para conhecer esse país, como que era, como que as coisas funcionavam dentro daquele país e aprender um pouco mais com a cultura daquele país. Esses missionários brasileiros, então, chegaram naquele local e logo eles começaram a ver uma grande perseguição ali. Muitos sofriam, quase todo dia morria um cristão pelo simples fato de falar que Jesus salva. Quase todo dia alguma pessoa morria pelo simples fato de falar que Jesus transforma vidas. Aqueles missionários começaram a ficar com medo. E naquele dia, meus irmãos, eles conheceram um pastor. Esse pastor era muito conhecido ali naquela região. Quase todo mundo conhecia o pastor ali naquela região, naquela cidade. E aquele pastor, meus irmãos, tinha um grande e belo costume de começar a pregar em qualquer lugar que ele passava, mesmo isso sendo proibido naquele país, mesmo isso não podendo acontecer naquele local. Naquele dia, então, meus irmãos, eles conheceram esse pastor e começaram a perguntar para ele: olha, o que você faz da vida aqui? Ele falou assim: olha, meu filho, o meu papel aqui é ganhar almas. O meu papel aqui é anunciar o Evangelho de Cristo como se hoje fosse o último dia. E eles começaram, meus irmãos, a raciocinar a respeito disso. Mas como assim? Como se hoje fosse o último dia? Como se amanhã não existisse? Como se amanhã eu não fosse estar vivo? Por que isso acontece? Eles não estavam conseguindo entender, meus irmãos, o porquê que todo mundo ali fazia as coisas para Cristo como se aquele fosse o último dia da vida deles. Naquele dia, meus irmãos, eles começaram a andar com aquele pastor. E aquele pastor tinha um outro costume, de pregar em funerais. Ele adorava pregar em funerais. Todo funeral que ele ia, meus irmãos, 2, 3, 5 pessoas se convertiam. E ele amava estar ali consolando as pessoas e os entes queridos daquele morto. Um belo dia, então, a polícia, o Estado, descobriu as coisas que aquele pastor estava fazendo. Presta atenção nessa história, irmãos. Descobriu as coisas que aquele pastor estava fazendo e mandou prender. Prenderam aquele pastor, ele ficou preso 2 dias. E em 2 dias que ele estava dentro da cela, ele conseguiu 10 almas. 10 almas se converteram. Eles falaram assim: esse pastor não pode ficar preso, vamos soltar. Soltou. Aquele homem saiu, foi para uma casa e pregou numa casa. Naquele dia 5 pessoas se converteram. E os missionários estavam ali tentando entender assim, como esse agir de Cristo funciona aqui nesse local. Aqui não pode pregar e esse homem é louco, está falando para todo lado. Naquele dia descobriu que o pastor tinha voltado para a rua anunciar o evangelho de novo, mandaram prender. Quando colocou aquele homem dentro da cela, mais 10 pessoas se converteram. Eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo. E então veio uma ordem do general, falando assim: se esse homem não pode ficar solto, e se esse homem também não pode ficar preso, só tem uma solução: pode mandar executar. E então anunciou naquela cidade: meus irmãos, amanhã, ao meio-dia, nós iremos executar o pastor X. A comunidade toda tremeu, porque aquele homem fazia um bem danado para aquela cidade. A comunidade começou a tremer. E no outro dia era meio-dia. Eles colocaram então uma cadeira elétrica no meio da praça pública.
Eles ligaram então uma tomada, tudo bonitinho, um interruptor, fizeram vários testes. E na hora que deu 11h59, eles começaram a contagem regressiva. Eles foram lá no disjuntor e ligaram a chave e aquele homem não morreu, não tomou choque. Eles começaram a entender, peraí gente, aconteceu algum erro aqui, alguma coisa. Alguma coisa aconteceu aqui que não deu certo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos arrumar e amanhã ao meio-dia, esse pastor vai morrer. No outro dia eles foram lá, arrumaram os problemas, colocaram o pastor na cadeira, começaram a contagem regressiva, abaixaram a alavanca e o pastor não morreu. Não deu choque. Eles falaram, gente, deve ter acontecido alguma coisa aqui que a gente não está conseguindo entender. E os missionários ali embaixo, meus irmãos, presenciando isso acontecer. No outro dia, ao meio-dia, pela terceira e última vez, eles tentaram, hoje nós vamos matar o pastor. Eles colocaram ele na cadeira elétrica mais uma vez, baixaram a alavanca e aquele homem não tomou choque. Eles olharam para o pastor e falaram assim, eu quero que você suma daqui. Você serve a algum Deus que a gente não tem noção do que seja, e esse Deus com certeza não quer que você morra. Suma dessa cidade. Ele saiu daquela cadeira, meus irmãos. Passou pelos missionários como se não fosse ninguém e foi pregar em uma casa. Os missionários todos foram correndo atrás dele, falando assim, peraí pastor, está acontecendo alguma coisa. Fala com a gente aqui um pouquinho. A gente veio lá do Brasil para chegar aqui e presenciar um milagre acontecer na sua vida. O senhor acabou de ser liberto, o senhor quase morreu naquela cadeira elétrica diante dos nossos olhos, e agora você está indo para uma outra casa pregar novamente. O senhor está ficando louco? Hoje, pastor, é o nosso último dia aqui, está acabando a nossa excursão, amanhã de manhã nós estamos voltando para o Brasil, e eu só queria entender o que está acontecendo aqui nesse local. O pastor falou assim, meu filho, eu recebi uma missão, eu recebi uma ordem do Senhor, que era para eu pregar onde eu passasse, e agora eu vou pregar e anunciar esse evangelho aonde eu for. Os missionários olharam para o pastor e falaram assim, tá bom pastor, nós vamos orar pela sua vida, e orar por esse país, e vamos voltar para o Brasil. O pastor olhou para eles e falou assim, peraí, vocês vão orar para nós? Está errado. Não precisa olhar para nós. E não ora para nós. Ora por vocês. Os missionários então começaram a tentar entender assim, mas como assim? Vocês sofrem perseguições todo dia, você quase morreu e você não quer que eu ore por você? Ele falou assim, não, eu não quero que vocês orem por mim. Pelo contrário, todo dia aqui nós nos reunimos e oramos pelo Brasil. Os missionários então começaram a perguntar, nos explique, por que vocês oram para o Brasil e o Senhor não quer oração nossa? Falou assim, pelo simples fato, responda para mim se isso é verdade ou não. Eu fiquei sabendo que lá vocês têm Bíblia, e que vocês podem comprar a qualquer local, a qualquer lugar, e que vocês podem ler em praça pública, e vocês não leem, isso é verdade sim ou não? Os missionários falaram, isso é verdade. Ele falou, pois é, aqui a gente pega uma Bíblia, rasga em diversas pessoas, e toda vez que eu preciso pregar um sermão, eu falo, quem está com o Evangelho de João? Ele levanta a mão, aquela pessoa vem aqui, traz o Evangelho de João para me pregar. Quem está com o Evangelho de Lucas aí, vem aqui para frente e prega para mim pregar um pouquinho. E eu fiquei sabendo que lá vocês têm Bíblia a rodo e vocês não leem. Ele falou, é verdade, pastor. Ele falou assim, deixa eu te falar outra coisa. Eu fiquei sabendo que lá vocês têm igrejas e templos abertos, e que vocês podem fazer cultos em praça pública, que vocês podem fazer culto dentro do templo os dias que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, e vocês não fazem. Isso é verdade sim ou não? Ele falou assim, é verdade, pastor. Ele falou assim, então, aqui, quando nós queremos nos reunir, a gente precisa ir para algum lugar deserto, a gente precisa ir para alguma caverna, a gente precisa se reunir em alguma toca, para que ninguém saiba, para que ninguém veja, para que ninguém morra. Isso é verdade sim ou não? Ele falou assim, isso é verdade. Ele falou assim, aqui, fiquei sabendo que lá no Brasil, vocês não estão orando. As pessoas não oram e não têm comunhão com Deus. Isso é verdade sim ou não? Ele falou, é verdade. Ele falou assim, pois é, aqui todo dia a gente ora, como se fosse o último dia. Porque se a gente for pego, se não acontecer um milagre como esse que aconteceu na minha vida, a gente vai morrer. Agora responde para mim, brasileiro. Você acha que é nós que está precisando de oração ou vocês lá no Brasil? Os irmãos, a gente precisa valorizar a presença de Deus na nossa vida. Tem gente que não tem 1/3 do que nós temos. Não tem uma folha dessa Bíblia que a gente está segurando na nossa mão.
e anseia, deseja por uma folha dessa. Agora você fala para mim, é eles que estão precisando de oração ou nós? Nós precisamos valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Aqueles discípulos, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, quando saíram da casa de Maria e Marta, saíram, meus irmãos, com o coração transformados. Eles entenderam, meus irmãos, que a presença de Cristo ela precisa ser valorizada. Cristo, de fato, Ele é a nossa raiz, meus irmãos, e se a gente perder isso, a gente cai. Há pouco tempo agora, meus irmãos fizeram cair uma das árvores mais velhas do mundo. Era um cipestre, se não me engano. E eles começaram a querer entender o porquê que aquela árvore caiu. Uma árvore tão grande e tão forte. Eles descobriram, meus irmãos, que o que fez ela cair foi a movimentação humana, andando debaixo dela, danificando as suas raízes, e quando as suas raízes foram danificadas, ela caiu. Então eles começaram a proteger esse tipo de árvore agora. Você não pode andar embaixo dela numa certa circunferência. Assim também somos nós. Se as pessoas começarem a andar em cima das nossas raízes, a gente cai. Se as pessoas começaram, a movimentação humana começar a andar em cima das nossas raízes, a gente vai cair. A gente precisa, meus irmãos, começar a valorizar a presença de Cristo na nossa vida. Ele é a nossa raiz. A gente precisa parar de dar desculpa para Deus. A gente precisa parar de dar desculpa para Cristo. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Se o dia de amanhã, meus irmãos, Cristo não estiver me esperando, eu estou perdido. Se o dia de amanhã a misericórdia de Cristo não cair sobre a minha vida, eu estou perdido. Comece a valorizar então a presença de Cristo na sua vida. Comece a dar valor e agradecer a Deus pelos privilégios que você tem, que muitos queriam ter. Assim como Jesus olhou para aqueles discípulos e falaram, muitos ansiaram me ver. Muitos ansiaram me ouvir e não puderam. Meus irmãos, hoje eu falo para vocês e para toda a igreja do mundo. A gente precisa valorizar, porque muitos anseiam ter o que a gente tem e não tem. Muitos anseiam ter o privilégio de louvar a Cristo como a gente louva e não podem. São impedidos. Se eles fizerem isso, eles morrem. E nós estamos aqui perdendo o nosso tempo, não indo no culto porque está frio, porque está calor, porque está quente, porque está chovendo, porque está nevando. A gente está deixando de agradecer, a gente está deixando de valorizar a presença de Cristo em nossas vidas. Uma pergunta eu faço. Se Cristo estivesse aqui, presencialmente, fisicamente, nesse culto, todo domingo, você faltaria sim ou não? Tenho certeza que você não faltaria. Só que embora, meus irmãos, a gente não estivesse vendo a presença dele físico, a Bíblia vai dizer que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também eu estarei. Cristo está aqui. E a gente precisa valorizar a presença dele aqui no nosso meio. A gente precisa valorizar, meus irmãos, a essência dele no nosso coração. A gente precisa colocar isso em prática a cada dia. Se coloque de pé onde você está.